Fala galera do YouTube, depois de tanta demora, finalmente está começando o nosso quarto vídeo. Hoje vamos falar sobre Slipknot. É totalmente questionável a qualidade de uma banda, qualquer banda. Você pode gostar ou não gostar, mas é inegável o quão foda que é essa música. Porque essa música ela tem um propósito, ela tem uma mensagem a passar. E ela mostra que Slipknot não é só... Bom, a primeira coisa que precisamos levar em conta é o seguinte: nós precisamos ter a letra certa e a tradução certa. E alguns sites não te dão isso, mesmo sendo sites famosos, como por exemplo o Terra Letras. Nesse vídeo nós também não vamos analisar palavra por palavra, igual eu já fiz antes, para o vídeo não ficar muito grande. Nós vamos pegar algumas frases que impõem o real sentido da música e vamos focar nesse sentido. Então, você fez parte de algo que já não quer mais fazer. A alma não é tão vibrante, isso significa desânimo, o acerto de contas ou adoecer. Bom, alguma coisa te faz adoecer. O que seria esse acerto de contas? Mais pra frente vai mostrar. Packaging Subversion. Bom, o dicionário aponta alguns sinônimos para subversão. Todos eles indicam a pessoa se voltar contra algo, uma revolução, uma insurreição, algo contra uma ideia. Pseudo-sagrado e psycho-virgin. Bom, pseudo-sagrado já indica que ele não está mais falando dele mesmo. Psycho-virgin é um termo difícil, poderia ser uma palavra composta, poderiam ser dois termos. Eu acredito que seja algo em torno de virgem de psicopatia ou virgem de mente, ou alguma coisa assim parecida pelo menos. Vai perfurar seus desertos e encher suas covas. Bom, no vídeo que eu fiz sobre B.I.O.B. mostra que lá a festa era uma guerra e o deserto era o campo de batalha. Aqui pode ter um significado parecido. O deserto seria esse campo de batalha, esses buracos seriam por causa das bombas e teria gente morrendo, então as covas estariam cheias. I'm done, it has begun, and I'm not the only one. Bom, ele já está farto disso, alguma coisa começou e ele não é o único. Vamos ver? Bom, até aqui deu para entender que se trata de uma guerra, o narrador seria alguém que participou dessa guerra e que já não está mais contente com tudo que ele fez e ele quer criar algo novo, ele quer criar uma revolução, ele quer expor os seus ideais. E a parte final dessa música reforça também essa ideia de guerra. Vamos ver. Mentiras de um falso antifascista. Isso me passa a ideia de governo, mais especificamente uma propaganda enganosa do governo, se passando por um de nós, ou por alguém que se importa com um de nós, ou coisas do tipo. Seguido de um eu tentei te alertar, e isso nós vamos ver mais pra frente, mas o seu coração roxo está desistindo ou não está se importando. Bom, Purple Heart poderia ser duas coisas. Poderia ser um coração literal, por estar roxo significa que está falhando, é um coração fraco. Ou Purple Heart é uma honra militar que se dá a militares feridos em guerras ou mortos em batalhas, reforçando a ideia da guerra. E o que reforça a parte do adoecer e o acerto de contas é a parte que vem a seguinte: não consigo parar a ideia de assassinatos quando é a temporada de caça. Bom, significa que todas aquelas mortes que se vê em campo de batalha, tudo que ele fez, isso fica na cabeça dele. Mesmo ele tentando, ele não consegue evitar de pensar em mortes. Bom, mesmo tendo visto toda essa explicação sobre o primeiro verso e o último, falando sobre guerras e falando sobre alguém que saiu da guerra, ainda assim eu acredito que essa música não se trata de uma música anti-guerra, e não necessariamente também anti-governo, mas eu acredito que seja algo tipo anti-sistema. Seria esse talvez o porquê do psicossocial, uma música que vai de contra o pensamento geral das pessoas, a forma como eles veem as coisas, seria um grito de alerta. Essa música em particular me faz lembrar de Hypnotize do System of a Down, porque as pessoas foram acostumadas a ver as coisas erradas acontecerem e acharem isso normal. E na música dá esse sentido de que elas estariam hipnotizadas.
O refrão que se segue dá mais base para se raciocinar sobre uma música antissistema. E a chuva vai matar todos nós e nos jogar contra a parede. Bom, é necessário muita chuva para acontecer isso, a ponto de ter inundações e enchentes. Só que essa música é sobre pessoas e não sobre o tempo. Então, vale pensar que a chuva não se trata realmente de uma chuva literal. Essa chuva poderia ser muita gente, poderia ser opinião pública, mas eu acredito que seja pessoas no poder. O mártir é aquele que morre por uma causa, um sacrifício em defesa de algum ideal. Ou seja, a chuva, pessoas que estão no poder, vão te matar por causa dos seus ideais. E o interessante é que fala que ninguém vai perceber o mártir em mim. Bom, o que seria isso? Então galera, é fácil, raciocina comigo. O mártir é aquele que morre por seus ideais. Ele não morre na guerra, ele morre com a chuva. A chuva queria ele morto. Então quer dizer que os seus ideais eram de contra a chuva. Lembrando, chuva, pessoas no poder. Então isso dá a entender que a música não é uma música de guerra. Ele é um mártir por causa dos seus ideais que são contra o sistema. Agora esse refrão, ele dá muito pano para manga. Ele poderia ter vários e vários significados e várias linhas de raciocínios diferentes. Por exemplo, a parte No One Else Can See, ou seja, ninguém mais pode ver. Bom, vamos sair um pouco da música e agora um pouco mais para o mundo real. Por que as pessoas não conseguem ver esse mártir? Por que as pessoas não conseguem ver as ideias que estão sendo passadas na música? Bom, eu acredito que um bom rock procura sempre passar uma mensagem, seja boa ou ruim, é uma mensagem. Mas as pessoas muitas vezes têm a mania de enxergar o rock como gritaria e barulho. Pessoas insanas vestidas de preto, usando drogas e se embebedando. Mas essas mesmas pessoas que julgam o rock sem conhecer, são as mesmas pessoas que são enganadas pelo sistema. E eu pergunto, será que eu não poderia passar uma mensagem importante só por eu estar, por exemplo, como o Slipknot, escondendo o rosto? Ou talvez porque eu estou de preto, fazendo 30, 40 graus de temperatura? As pessoas expõem o seu rosto e usam terno e gravata para aparecer na televisão e contar mentiras e pedir votos, por exemplo. Ainda levando a letra para o nosso mundo, tem outra coisa que também atrapalha as pessoas de enxergarem esse mártir, como diz na música: os posers. Tem gente que não percebe que no show se trata apenas de um show, é um espetáculo, e tudo que está ali faz parte também de um personagem. Pois, por exemplo, na música tem gritos, você não fala gritando dentro de casa. Esse é só um exemplo, é claro. E outra coisa, roupas não definem um roqueiro. Tem gente que põe roupa de banda que nem conhece e sai por aí achando que é roqueiro, que é metal, que é isso e aquilo. Nada disso, não passa de um babaca. Rock é atitude, mas não confundam as coisas. Sair por aí bêbado, quebrando as coisas, drogado, isso, nada disso te faz melhor do que aquilo que combatemos, que o sistema que nós combatemos. Bom, agora voltando à música em si, a gente ainda não falou do segundo verso. Bom, nós vamos dar uma passada rápida por ele, para o vídeo não ficar muito grande, mas eu vou explicar de uma forma que vai dar para entender de forma rápida e fácil. Há rachaduras na estrada que nós seguimos. Bom, isso é meio óbvio. Você segue por um caminho, não está falando de um caminho literal, mas sim um conjunto de ações que você faz, ou seja, a forma que você leva a sua vida, e tem rachaduras nela, ou seja, alguma coisa não está totalmente certa. Mas onde o diabo caiu, os segredos se enlouqueceram. Ou seja, seguindo esse percurso ainda da sua vida, esse caminho, você vai percebendo as coisas erradas. Mas pessoas influentes, tipo a mídia, já colocam o diabo no meio. Religião também. Você descobre um segredo e fala, não, isso é coisa do diabo. Por quê? Porque você está percebendo um caminho certo. Só que quando colocaram essa coisa do diabo no meio, os segredos enlouqueceram. Ou seja, você já passou a ter dúvida de se é realmente uma coisa certa que você está fazendo. Pesquisar por esses segredos. Isso não é novidade, ou seja, quando você descobre esses segredos, você vê que não é uma coisa nova, é uma coisa que já tinha há muito tempo e só você que não percebeu antes. E aí quando você percebe isso, o ódio é só o que restou, ou seja, você fica com ódio do sistema, talvez ódio de si mesmo por não ter percebido antes, uma raiva que cresce porque está tudo errado. Quem precisa de mais uma bagunça? Nós poderíamos começar de novo. Apenas olhe nos meus olhos e diga que eu estou errado. Agora há apenas um vazio. Bom, essas frases que antecederam mostram que ele percebeu que as coisas estavam erradas.
percebeu os segredos do sistema e tudo. E agora há um vazio, por quê? Porque sua vida anterior poderia ser uma mentira. O que você acreditava poderia ser uma mentira, por isso é um vazio. E ele fala, eu estou farto e eu não sou o único. Depois disso volta o refrão. Então se ele não é o único, aí por isso que fala que a chuva vai matar a todos nós, e não só ele. No caso, todos que se juntam a essa causa de quê? Do conhecimento. Todos os que abriram os olhos e vão se voltar contra o sistema. Então galera, eu perdi parte da gravação que eu tinha feito, então a parte final vai ter que ser assim mesmo. Nós temos agora um resumo das coisas que nós vimos no vídeo. Nós temos a consciência de um homem que ficou pesada com as coisas que ele tinha feito, as ações que eram todas em prol do sistema. Agora ele não está mais do lado do sistema, ele tem uma mensagem a passar para que as pessoas também abram seus olhos. Nós vemos que essa mensagem é ignorada por parte das pessoas. Vai lembrar que essa guerra aqui pode não ser necessariamente uma guerra, pode ser simplesmente ações que ele fez que me pesam na consciência de forma tão terrível quanto as lembranças de uma guerra, gente morrendo e tal. Vemos também que no segundo verso há uma decepção por ele ter desvendado os segredos, visto como as coisas estão ruins, se decepcionado com as coisas que ele fez. Então ele quer começar de novo, ele quer deixar uma mensagem, ele quer que as pessoas se juntem a ele. Vemos mais pra frente também porque que às vezes as pessoas não veem essa mensagem. Bom, esse vídeo deu muito trabalho. Vale lembrar que tudo que foi exposto aqui é minha opinião apenas. O nosso objetivo é fazer com que as pessoas raciocinem nas frases da música, peguem uma palavra aqui e outra ali, para poder chegar a um entendimento. E esse vídeo deu tanto trabalho que eu gravei ele em alguns dias. Se você não fumou nada antes de assistir esse vídeo, vai perceber que metade dele eu tô com barba e metade não. Antes de vocês voltarem o vídeo para conferir se estou realmente com barba ou não, eu queria falar algumas coisas. A partir da semana que vem eu vou variar um pouco o formato dos vídeos. Eu vou fazer um vídeo falando sobre curiosidades de alguns artistas, coisas que fazem parte da história deles que talvez você não soubesse. E eu gostaria muito de contar com a ajuda e a participação de vocês, não só nesse vídeo quanto também nos próximos, que vocês comentem, porque eu vou responder todos os comentários, que vocês curtam o vídeo se realmente gostarem e que se inscrevam para que os próximos vídeos vocês possam acompanhar também. Na descrição do vídeo eu vou deixar o meu Facebook pessoal para que vocês possam me adicionar, conversar, discutir algum assunto, qualquer coisa. Me adicionem, eu aceito todos os 5.000 primeiros, é claro.